Seu inimigo mais mortal ou seu grande amor? Caçador sem coração. Mariposa Escarlate Livro 1. Autora Kristen Ciccarelli. Tradução Jana Bianchi. Editora Arqueiro. Livro completo na playlist nesse canal. Quem teve a ideia de estudar o universo? Uma ótima leitura. Capítulo 5. Rune. Sua testa bateu com força contra um peito sólido como concreto. O soldado andava tão acelerado que a teria jogado longe se ele não a tivesse segurado pelo braço, equilibrando ambos. Perdão. Rune ergueu os olhos. E se viu diante de íris negras e gélidas como o mar abissal. Gideon Sharp. A expressão penetrante dele pareceu abri-la ao meio, arrancando as camadas da mocinha boba que fingia ser. Como uma faca descascando uma maçã para alcançar a polpa macia e vulnerável logo embaixo. O estômago de Rune se revirou. Ela se desvencilhou da mão dele e cambaleou para trás, o coração em disparada. O capitão da guarda sanguínea diante dela, responsável por mandar mais bruxas para a execução do que qualquer outro militar, aprumou a postura, as feições, indo de uma surpresa aturdida para algo sombrio e inescrutável. Rune praguejou mentalmente. A mariposa escarlate talvez tivesse motivos para temer aquele monstro. No entanto, Rune Winters, a tola e superficial herdeira que fingia ser sequer se abalaria com o encontro. Antes que ela conseguisse criar coragem, Gideon a fitou de cima a baixo. A intensidade de sua atenção era como um fuzil apontado para seu peito. O coração da jovem acelerou e a respiração travou na garganta. Rune era um servo e ele, o caçador. Analisando a presa diante de si, assimilando cada detalhe e defeito, tentando decidir se a caçada valia a pena. Um segundo depois, ele franziu a testa e desviou o olhar. Evidentemente, não valia. Cidadã Winters. Peço perdão, eu. O olhar incisivo de Gideon disparou para um ponto além do ombro de Rune, atraído pelo movimento súbito de seu irmão mais novo saindo da alcova. Quando viu Alex, ele relaxou a postura rígida. Gideon passou por Rune como se ela tivesse não apenas desaparecido, mas também fosse completamente esquecível. Alex. O que foi? Você parece perturbado. Como assim? Ah. Alex negou com a cabeça. Não é nada. Deve ser essa iluminação péssima. Ele gesticulou para as lâmpadas a gás que cintilavam nas paredes. Gideon inclinou a cabeça, nada convencido, mas Alex logo mudou de assunto. Quando você voltou? Hoje, no fim da tarde. Os irmãos eram reflexos invertidos um do outro. Tinham a mesma compleição alta e as mesmas feições belas, maxilar firme, senho proeminente. Mas Alex era dourado e caloroso como um dia de verão, enquanto Gideon era fechado e sombrio como um recinto trancado e sem janelas. Os dois também eram filhos do dueto Sharp, um casal que havia começado como humildes alfaiates durante o reinado das bruxas. Quando o trabalho deles chamou a atenção das rainhas irmãs, os pais de Alex e Gideon foram recrutados pela família Rosebland para serem os costureiros reais, gozando um breve período de fama. Ambos morreram naquele mesmo ano, logo antes da Revolução. Quem tinha um mínimo interesse por moda ainda ficava calado em reverência quando alguém mencionava o casal de costureiros. E então? Perguntou Alex, a voz um tanto contida. A caçada foi bem-sucedida? Gideon suspirou e correu a mão pelo cabelo úmido em um gesto descuidado. Apesar de um infeliz incidente, foi. Pegamos a bruxa. Ele está falando de Serafine. Rune sentiu a máscara escorregar ainda mais quando se lembrou das roupas rasgadas descartadas na lama. Será que ele e os outros guardas haviam rido ao rasgar os trajes da mulher? Pensou no X vermelho marcado na porta dela, sabendo de quem era o sangue que o capitão havia derramado para traçar o símbolo. Como um servo se livrando do medo paralisante de seu caçador, Rune se forçou a falar, espantando o ódio. Que tipo de infeliz incidente? Gideon olhou para o lado, como se estivesse surpreso por ela ainda estar ali. Depois se deteve, reconsiderando a jovem. Dessa vez, Rune o analisou também, deixando o olhar percorrê-lo.
Sob o uniforme vermelho bem ajustado, sobressaía sua compleição rígida e eficiente. Nada suave. Nada cálido. Apenas músculos e força inabalável, como uma fortaleza impenetrável. Ele tinha uma boca firme e cruel e seu cabelo preto ainda estava úmido, por causa da chuva ou de um banho. Embora devesse estar exausto depois de caçar Serafine, estava ali, recomposto e limpo, da pistola na cintura às fivelas de latão das botas. Rune pensou que ele sabia limpar sangue com a mesma precisão de seus pais ao costurar os trajes elaborados das rainhas. A única coisa nele que não estava impecável eram os nós dos dedos da mão direita. Pareciam vermelhos e esfolados, como se tivessem acertado alguma coisa. Ou alguém. Rune sentiu o sangue ferver nas veias. Temendo que ele visse a fúria em seus olhos, lançou-lhe um olhar por baixo dos cílios, sabendo o efeito que o gesto exercia sobre rapazes. Espero muito que não tenha se ferido nesse incidente. Ele parecia prestes a responder quando foi interrompido pelo súbito e derradeiro soar da sineta do fim do intervalo. Os três olharam ao redor, vendo o saguão principal transformado. Sem a multidão socializando, o vazio se estendia. Os lustres acima pareciam de repente gigantes e brilhantes demais, e o teto pintado, mais glorioso do que eles, meros mortais, mereciam. Os funcionários começaram a apagar as lâmpadas a gás, olhando para eles de cara feia. Atrás das portas do auditório, a orquestra começou a tocar. Aproveitando a deixa, Gideon começou a se afastar do irmão. Reservei o ringue para amanhã à noite. Quer lutar alguns rounds? Alex assentiu. Claro. Seria ótimo. Antes de se virar, Gideon olhou de Alex para Rune e enfim para a alcova de onde ambos tinham saído. Seus lábios se entreabriram de leve e algo tomou seu olhar. O que quer que fosse, o capitão guardou para si e saiu a passos largos. Alex suspirou. Rune praguejou baixinho. Tinha permitido que Gideon a intimidasse e reencontrar a coragem tarde demais, arruinando a chance de conseguir a informação de que precisava. Cerrou os punhos. Precisava consertar a situação, e rápido. Não tinha muito tempo até que Serafine fosse transferida para a prisão do palácio. Alisando o vestido, substituiu o esgar raivoso nos lábios por um sorriso doce, preparando-se para assumir o papel que aperfeiçoara ao longo dos 2 anos anteriores. Alex percebeu e se aproximou dela. Rune, não. Ela deu um passo para escapar do amigo. Rune, repetiu Alex. Mas ele não a seguiu quando ela saiu atrás de seu irmão. As sapatilhas de seda mal faziam barulho no chão de mosaico do saguão, de modo que Gideon não tinha como suspeitar que estava sendo seguido. O papel de ambos se invertera, Rune era a predadora agora, ele, a presa. E ela estava cada vez mais perto. No fim do corredor, onde os arcos da galeria emolduravam a cidade enevoada lá fora, Gideon se virou e subiu por uma escadaria, que levava ao camarote reservado aos membros da guarda sanguínea. Rune logo o seguiu. Erguendo a barra do vestido, correu degraus acima, empurrando de lado as cortinas de veludo no topo, e entrou no mar vermelho que preenchia o mezanino escuro. O ambiente estava fervilhando de caçadores de bruxas. Rune hesitou. Era a Mariposa Escarlate, uma criminosa procurada, além de uma bruxa, escondida em plena vista. Mas aquela não seria a primeira vez que ela entraria em um espaço cheio de pessoas que caçavam gente como ela. Havia feito aquilo em centenas de outras ocasiões sem sequer pestanejar. Então por que sentia uma minúscula semente de medo brotando dentro de si? Porque Alex está certo. Em um arsenal cheio, Gideon era a arma mais mortal de todas, e Rune estava rumando direto para a ponta afiada da lâmina, com a garganta exposta. Ele não suspeita de nada, disse a si mesma, tentando acalmar a vibração em seu sangue. Tudo o que esses brutamontes idiotas veem quando olham para você é exatamente o que você quer que eles vejam, uma socialite tolinha. Gideon Sharp não é diferente. Armada com esse lembrete, Rune seguiu na direção do assento vazio na parte da frente do camarote. Gideon estava reclinado na cadeira ao lado, repousando o braço sobre o encosto do lugar vago. Perfeitamente relaxado. Como se a execução iminente de Serafine não o abalasse em nada.
Rune reuniu sua coragem da mesma forma que levantava a barra do vestido. Sentando-se ao lado do capitão, perguntou: se importa se eu me juntar a você? Capítulo 6, Rune. Gideon tirou imediatamente o braço do encosto, sobressaltado pela presença de Rune. Enquanto o burburinho da orquestra se erguia em um crescendo, as luzes do auditório em formato de ferradura se apagaram. O segundo ato estava prestes a começar. Na verdade, esse lugar. Nunca assisti a uma ópera daqui, comentou ela, cortando o rapaz. A emoção do perigo a percorreu enquanto olhava para a plateia lá embaixo. Estava cheia, exceto por alguns atrasados que passavam por cima das pernas dos espectadores já sentados para chegar a seus lugares. A vista é ótima. Na quase escuridão, ela conseguia sentir o peso do olhar inescrutável dele. É mesmo. Alex está com você? Não. Rune ergueu o rosto e seus olhares se encontraram. Um zumbido elétrico fez os pelos do braço dela se arrepiarem. Era como ser pega no meio de uma tempestade, no momento que antecede o raio. SRT, Winters? Está tudo bem? A pergunta a fez voltar a si. Você é uma atriz, lembrou a si mesma. E isto é uma peça. Mas que personagem estava interpretando? A heroína, a vilã ou a tola? A tola. Está tudo maravilhoso, disse ela, recomposta. Eu amo ópera, e você? As luzes do palco se acenderam, iluminando os vestidos de cetim e as lantejoulas coloridas dos atores posicionados no palco. Iluminando Gideon, que a observava da escuridão. É tudo tão bonito, continuou ela, projetando a imagem que queria que ele tivesse dela. Os figurinos, os cenários, as vozes, Rune abriu para ele o sorriso mais cintilante que conseguiu. Mas as histórias podiam ser mais curtas. Bem mais curtas, concorda? Acho elas meio tediosas, entende? E tão complicadas de acompanhar. Sempre que termina, fico um pouco confusa. Ela riu para solidificar o papel que interpretava. Lá, no fundo, porém, sua alma murchava. Antes da morte da avó, ela ia à ópera todos os sábados. Era o dia da semana favorito de Rune. A avó maquiava e arrumava seu cabelo e a deixava pegar emprestadas todas as joias que quisesse. Rune amava rodopiar escadaria acima até o saguão, com seus vestidos novos cheios de frufrus, amava ser incluída nas conversas com os amigos sofisticados da avó, amava ser transportada para outro mundo assim que entrava no auditório. Mas gostava mais ainda da volta, quando, a caminho de casa, ela e Kestrel tinham discussões acaloradas sobre as histórias que se desvelaram no palco. Aquilo tinha sido antes da paz rubra proibir as velhas óperas. Os simulacros de espetáculo que exibiam agora eram todos pré-aprovados pelo Ministério da Segurança Pública. Não eram histórias, não boas histórias, ao menos. Eram lições apenas levemente veladas de como se comportar sob o novo regime. Lembretes de quem eram os inimigos e por que deviam ser odiados. As vilãs eram sempre bruxas ou suas simpatizantes, a parte heroica ficava com quem as entregava ou caçava. Tudo repugnantemente previsível. A avó teria odiado aquelas peças. Rune olhou de relance para Gideon. Ele provavelmente acha que isso é o suprassumo da arte. O intervalo é minha parte favorita, continuou Rune. E as festas depois da ópera, claro. Ela se inclinou na direção dele, como se fosse contar um segredo, e sentiu o cheiro de pólvora que seu uniforme emanava. É por isso que estou aqui. Para convidá-lo para minha festa. A irritação fez a boca dele se transformar em uma linha severa. Quem me dera ter paciência para fofocas fúteis e companhias rasas. Disse o capitão. Infelizmente, não tenho. Com o insulto, Rune sentiu o calor desabrochar pelo pescoço, lembrando-se da ocasião em que haviam se conhecido e dos comentários pejorativos que ele fizera. Ficou grata pela escuridão. Cerrando os punhos ao redor da seda macia do vestido, Rune assentiu, simpática. Compreendo perfeitamente. É óbvio que alguém como você prefere a companhia de brutos estúpidos com péssima noção de moda. Ele a fitou de soslaio. Rune se repreendeu mentalmente.
O que estou fazendo? Precisava fingir que os cutucões verbais dele estavam passando despercebidos, não retribuir com outros ainda mais incisivos. Deixe que ele a insulte. Não se esqueça da razão de estar aqui. Lutando para encarcerar o próprio orgulho, ela sorriu com inocência para o capitão. Ele analisou Rune, um tanto cauteloso. Pareceu concluir que havia entendido errado e voltou a atenção para a ópera. Isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. Claramente Gideon não apenas a considerava digna de insultos, como também idiota demais para sequer compreender que estava sendo ofendida. Em geral, Rune usaria aquilo a seu favor. Mas, quando ele se virou, cruzando os braços e fitando o palco, ela notou que ele estava apenas se fechando mais, e não se abrindo. A presença dela o irritava. Como no dia em que haviam se conhecido. Ele odeia festas, alertar Alex. Mas aquele era o melhor dos recursos de Rune. A forma mais efetiva de baixar a defesa de um homem era manipulá-lo com vinho encantado, ficar sozinha com ele e flertar até que o feitiço soltasse sua língua o bastante para que despejasse todos os segredos de que ela precisava. Rune tamborilou no joelho, tentando pensar. Notara como Gideon se animou ao ver o irmão. Rune tinha deixado de existir no instante em que Alex saíra da alcova. Os irmãos Sharp podiam ser opostos e discordar em todos os assuntos importantes, mas algo profundo e inominado conectava os dois rapazes. Não era a primeira vez que Rune presenciava a ligação. Alex ia amar se você fosse. Gideon ficou tenso ao lado dela. Acho que a senhorita não conhece bem meu irmão, se acha que minha presença em sua casa o animaria. Rune franziu a testa, tentando decifrar aquelas palavras. O que ele queria dizer? E, como eu disse, há quem tenha coisas melhores a fazer com seu tempo. Antes que ela pudesse tentar outra abordagem, uma sombra caiu sobre eles. Gideon ficou de pé. Arrou. Finalmente. Achei que precisaria assistir a esta maldita ópera até o fim. Talvez tivesse lhe feito bem, respondeu uma voz feminina. Esse não é o propósito da arte? Domar os monstros que nos habitam? A atenção de Rune foi atraída pela pergunta. Era a fala de uma de suas óperas favoritas. Estreitando os olhos para enxergar na escuridão, Rune tentou ver quem era a interlocutora, mas os funcionários haviam diminuído todas as luzes do mezanino. Ela não conseguia discernir o rosto ou as roupas da jovem, nada que pudesse denunciar sua identidade. Você anda lendo muitos contos de fada, falou Gideon, passando por Rune com suas pernas longas. Com licença, cidadã Winters. Divirta-se em sua festa. O tom de zombaria em sua voz era inconfundível. Rune virou a cabeça e viu os dois saírem do camarote, falando em voz baixa. Assim que sumiram de vista, ela cerrou os punhos. Mais uma derrota. Apoiando a cabeça no encosto de veludo, esfregou o rosto com as mãos. Estava perdendo um tempo valioso. Rune precisava descobrir onde Serafine estava, de preferência, naquela mesma noite. E não podia mais seguir Gideon Sharp, ou levantaria suspeitas. Essa é a última coisa de que eu preciso. Gideon tinha encontrado Serafine primeiro, na mesma noite em que Rune chegará à casa de sua presa. Poderia ser uma coincidência. Ou não. Por outro lado, Gideon parecerá convencido pela performance dela. Caso houvesse alguém de olho em Rune, era improvável que fosse ele. Mas ela se lembrou do tom de suspeita nas perguntas de Layla Creed mais cedo e precisou considerar a possibilidade de que seus inimigos estivessem chegando perto. Rune afundou mais no assento, tentando não pensar nos caçadores de bruxas ao seu redor no camarote do teatro de ópera. Se estiverem mesmo prestes a descobrir meu disfarce, como tirar essa gente da minha cola? A mente dela parecia um pântano de exaustão, puxando seus pensamentos para o lodo. Quando se sentia daquela forma, ela procurava Verite, suas questões incisivas sempre avivavam a imaginação de Rune, como um atiçador cutucando brasas perto de se apagar. Verite era o braço direito da Mariposa Escarlate. Idealizava tantos planos quanto Rune e a ajudava a implementar todos. Assim, quando a atriz no palco terminou sua área, Rune ficou de pé, abriu a cortina do mezanino e foi encontrar a amiga.
Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!